Tá, mais uma vez, de novo, a gente vai conversar. Vou falar um pouco, né? Mais uma vez, vou falar um pouco sobre o silêncio. O silêncio. Tudo aquilo que a gente faz para chegar no silêncio e quão bom é chegar no silêncio. Para que serve o silêncio? Porque esse é o caminho natural. Da onde a gente veio e para onde a gente vai. E a gente pode acessar esse silêncio e tirar os benefícios do começo e do fim, antes mesmo do tempo existir. E às vezes a gente vai falar do tempo também. É importante prestar atenção que nesse canal aqui, quando a gente parar para conversar, você precisa se desapegar. Você precisa se desapegar da lógica do que você está acostumado a consumir, o tipo de conversa que você está acostumado a ter. A nossa conversa aqui ela vai ser abstrata. Ela vai conter muito simbolismo. Muitas informações ocultas. Você precisa prestar bastante atenção para entender e para realmente acessar o benefício dessas informações. Por isso que eu peço que você preste bastante atenção toda vez que você decidir ouvir o que esse canal tem para dizer. Tudo bem? Estamos combinados? Então a gente pode começar. E para começar o vídeo de hoje, eu quero contar para vocês a história. Uma história, né? A história desse canal. Da onde que esse canal surgiu. E o porquê que existem essas músicas. Porquê que existem esses vídeos comigo falando com vocês. O porquê que existem algumas meditações lá no começo do canal. Eu aceito e incorporo a abundância criativa. Eu sou reconhecido, respeitado e valorizado pelo que faço. Tudo que eu compartilho retorna multiplicado em amor, reconhecimento, prosperidade, pela lei divina e pela verdade do eu sou. Assim já é, assim se manifesta. E qual que é o propósito, né? É o porquê de tudo isso, é o propósito. O porquê que eu tô aqui com uma guitarra na mão, conversando com vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês uma música. Uma música simples. E vocês talvez conseguem entender um pouco mais sobre tudo que for dito aqui e sobre a história desse canal. E talvez assim vocês consigam trazer as melhores partes, né, dessa história, desse vídeo, para a sua vida. Tá bom? Esse canal aqui, ele surgiu a partir de muito estudo, de muita compreensão abstrata e subjetiva da lógica, da realidade, da verdade. Existe um tripé, que eu costumo dizer, e se você tiver afim, anota aí, já deixa anotado que é bem interessante. São 3 partes que a gente pode dividir a realidade.
para a gente conseguir compreender um pouco mais como que a gente funciona, como que a realidade funciona, as pessoas funcionam, né? O nosso social funciona, as coisas funcionam. Mas tudo parte do quê? De uma coisa, é o sentimento. Tudo começa no sentimento. Você acorda e a primeira coisa que você percebe é o seu sentimento, né? Abriu os olhos, está sentindo. O bebê, quando ele abre os olhos, ele já está sentindo. Tem uns que choram, tem uns que dão risada. Independente. É um sentimento. A primeira coisa é o sentimento. Ele guia, ele é a energia, né? Ele é a fonte de tudo que acontece. Tudo que a gente cria, tudo que a gente fala, tudo que a gente inventa, tudo que a gente conversa. Tudo tem base no sentimento. Tranquilo? Segunda parte. Aí do sentimento a gente começa a colocar lógica. Então a gente começa a entender esse sentimento de uma forma utilitária. Então a gente percebe que o sentimento é algo que existe, que é inegável. A gente pega esse sentimento e começa a usar ele, a colocar, a manipular ele, né? Então a gente começa a planejar, eu vou emagrecer. Então todos os dias eu vou fazer um exercício. E aí, independente do seu sentimento, você vai lá e faz o exercício. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Então todos os dias eu vou fazer esse trabalho X. Então, independente do seu sentimento, você vai fazer aquele trabalho. E você pode usar esse sentimento, você pode trazer esse sentimento para o trabalho, você pode manipular esse sentimento. Como? Como que a gente manipula os sentimentos? Eu não sei se você sabia, mas só o fato de você rir, só o fato de você sorrir, você já está se sentindo melhor. Mesmo que você não se sinta melhor sorrindo. Mesmo que você, naquele momento, não está se sentindo bem. Mas se você sorrir e ficar sorrindo por 5 minutos, né, você já vai se sentir muito melhor. Se você ficar na pose do poder lá do Superman, sabe? Você sabe disso. Você já viu em algum lugar, tenho certeza. É que se eu soltar a guitarra, ela vai cair. Aqui. Essa pose aqui, tá. Pronto. Fiquei mais feliz, mais poderoso. Mas não é rápido assim, né? Quer dizer, é rápido, mas ao mesmo tempo, quanto mais você fizer, mais tempo você consegue, mais você consegue elevar esse sentimento, né? Você consegue manipular esse sentimento. Se você está numa energia baixa, olha para o espelho, faz a pose do Superman e sorri. E agradece. Você vai ver que pronto, você já elevou sua frequência, você já elevou a sua energia. Então, essa é a segunda parte, né? É a lógica. A gente usa a lógica para usar os sentimentos, tá bom? Aí tem a terceira parte. Sentimento, beleza, sentimento é a fonte, é a energia. Aí da energia a gente usa a lógica para usar essa energia ao nosso favor. Então a gente cria as coisas a partir do sentimento, né? E aí qual que é a terceira? Qual que é a terceira parte? Aí que tá o pulo do gato. Aí que tá aquilo que a gente começou a conversar desde o começo e é o motivo que a gente tem esse canal. É o motivo que a gente está aqui parado conversando. E qual que é essa terceira parte? Eu já falei, lembra? É o abstrato. Pode ser abstrato, pode ser o espiritual, pode ser o universo, as energias, pode ser Deus, pode ser a palavra que você preferir utilizar. A gente vai utilizar muito a palavra silêncio aqui. É o silêncio. No silêncio que você consegue perceber o sentimento e no silêncio que você consegue perceber a lógica. E no silêncio que você consegue transcender a lógica. Né? Lembra disso. Lembra sempre disso. Escreve isso, ó.
É no silêncio que eu transcendo a lógica. É no silêncio que eu transcendo os sentimentos. Tá? É no silêncio que eu transcendo o próprio silêncio. É uma coisa que você cria uma espiral positiva. Você começa a... Quanto mais silêncio você tiver integrado, quanto mais no silêncio você estiver integrado, mais você consegue fazer essa espiral positiva subir e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e é infinito, é infinito. Mas é contínuo, né? Você precisa manter. Você precisa manter essa energia. Tem que ser intencional, não é sem querer. O silêncio ele existe, né? O abstrato ele está aí. Mas você realmente precisa passar pelas duas primeiras etapas de uma forma intencional para você chegar na terceira etapa, que é o abstrato, o silêncio. Para você realmente usufruir dos melhores benefícios que o silêncio ele te entrega. Né? No silêncio que você consegue perceber a lógica, no silêncio você consegue perceber os seus sentimentos, no silêncio você consegue usar a lógica, no silêncio você consegue usar os seus sentimentos, no silêncio você consegue, vamos dizer assim, planejar o que você vai fazer. No silêncio você não é mais controlado pelos seus sentimentos, você não é mais controlado pela lógica. Você simplesmente está utilizando eles. E na verdade, quando você consegue transcender o silêncio, que aí tem essas três, aí depois tem outras três, que essas outras três a gente não precisa conversar agora. O importante é você entender esses três. O silêncio, quando você transcende o silêncio, né, você começa a controlar até o próprio silêncio. E é algo tão palpável quando você está fazendo que não existem palavras, não existem explicações. Não tem como eu te fazer sentir, te fazer perceber o que está acontecendo. Qualquer palavra, qualquer coisa que eu fale é ínfimo perto daquilo que está acontecendo. E aí que a gente volta a dizer sobre o canal. Esse canal aqui, se você observar, ele tem algumas músicas, ele tem alguns vídeos, né? Cada vez mais e mais e mais. Quando esse canal começou, foi justamente quando essa compreensão ela fez o download aqui, ela chegou após muito estudo de muitas coisas, e inclusive o estudo também é infinito. O estudo ele não acaba, ele continua. Você estuda para estudar mais. Na verdade, a vida real é estudo, né? O trabalho, né? E ajuda. Essas três coisas você está fazendo o dia inteiro. Se você fizer essas três coisas o dia inteiro, acabou. Sua vida tá ganha. Você está na prosperidade. A riqueza ela é uma coisa que ela acontece a partir do momento que você faz a prosperidade acontecer. E a prosperidade ela não depende da riqueza. Tá? A prosperidade é justamente um resultado daquilo que você está fazendo. A prosperidade ela pede para você trabalhar, estudar e ajudar. E é isso. Faz isso. O resto vai se colocando no lugar. As coisas vão ser postas no lugar. Mas eu fugi um pouco, né? Fugi um pouco. Mas está lá dentro. É só um parênteses aqui. A gente volta para a tríade, que é o sentimento, a lógica e o silêncio. Quando você chega no silêncio, foi quando abriu esse canal. Esse canal aconteceu vários vídeos já. De eu falando, de eu conversando, mas não aparecendo assim dessa forma, né? Nem muito menos nesse lugar. Mas o tempo inteiro esses vídeos eles foram afetando o meu ego ao ponto de eu não me sentir bem com eles online.
provavelmente esse vídeo aqui que eu vou postar, eu também não vou me sentir bem. Mas finalmente a gente chegou, depois de algumas músicas, depois de alguma exposição estranha, porque tem muita música estranha, tem muita música ruim. E é tudo improviso, né? É tudo algo que eu fiz que na verdade nem fui eu que fiz, eu precisei soltar. E eu soltei no canal. Inclusive tem música até dezembro já programada pra ser postada, né? Já tem muita música aí porque teve dias que eu fiz 2, 3, 4 no mesmo dia. E era soltar, postar e desapega. Faz outra, solta, desapega. Isso foi acontecendo a partir do momento que houve essa síntese dessa tríade do sentimento, lógica e o silêncio. E aí cada vez mais vem mais silêncio. E tudo isso que acontece nesse canal é para poder compartilhar uma mensagem, um motivo, um propósito que tá gritando dentro de mim. Independente de... Provavelmente, você nem sabe quem eu sou, provavelmente. Eu sei quem eu sou hoje em dia, depois dessa síntese. Mas não é sobre mim, é sobre a mensagem. Esses tempos de ilusão, conduzido ao abismo, pra compreender o que um dia ignorei. Foram tantos avisos, anuncio a explosão, o abstrato do sentido, me permito a intuição. O abstrato é meu amigo, essa nossa solidão, juntos pelo destino, todos somamos a mesma questão. De onde vem o carinho? Anuncio a explosão, o abstrato do sentido, me permito a intuição. O abstrato é meu amigo. O abstrato é meu amigo. O abstrato é meu amigo.